Em Alpharetta, Geórgia, existe uma estrada sem saída chamada Purcell Lane. Lá, escondida entre bosques e pastos, ficava a propriedade da família Ferris, um clã rico, respeitado e aparentemente perfeito. Mas, em julho de 2018, o patriarca da família, um homem conhecido como Big Daddy, desapareceu. O que parecia ser apenas um sumiço inexplicável, logo se transformou em um cenário de pesadelo quando restos mortais foram encontrados não enterrados, mas incinerados em uma pilha de queima no quintal da própria casa. O que se seguiu não foi apenas uma caçada ao assassino, mas uma guerra civil familiar. A polícia se viu diante de um quebra-cabeça macabro, onde todos apontavam o dedo para todos. Gary Ferris era um homem que impunha respeito não apenas pela sua posição profissional, mas também pela sua presença física marcante. Aos 58 anos de idade, Gary era um advogado de enorme sucesso na área de direito imobiliário comercial, tendo construído uma carreira sólida como sócio de um escritório prestigiado. Devido à sua estatura imponente de 1,95 m e pesando cerca de 136 quilos, ele era carinhosamente apelidado pelos filhos e conhecidos como Big Daddy. Ele não era apenas a figura de autoridade, mas o pilar financeiro absoluto que sustentava o estilo de vida luxuoso de todos ao seu redor. A residência da família refletia esse sucesso. Tratava-se de uma propriedade vasta, uma fazenda de hobby com cerca de 10 acres, localizada em Purcell Lane, na cidade de Alpharetta, Geórgia. O local era isolado, cercado por uma densa área arborizada e pastos, onde a família criava diversos animais, incluindo cavalos, cabras, galinhas e patos. A casa em si era grande e bem cuidada, digna de revistas de decoração, mas por trás dessa fachada de perfeição rural e riqueza, existia um arranjo doméstico extremamente peculiar e disfuncional. Gary e sua esposa, Melody, estavam casados há 38 anos, mas na prática viviam vidas completamente separadas sob o mesmo teto. A casa estava dividida territorialmente. Melody ocupava a suíte principal no andar superior, vivendo no seu próprio mundo, enquanto Gary havia se mudado para o porão. Lá embaixo, ele tinha seu próprio quarto, um escritório e uma pequena sala de estar, criando uma espécie de refúgio masculino onde passava a maior parte do tempo quando estava em casa. Além deles, o filho adulto do casal, Scott, um ex-militar que serviu no Iraque, também residia na propriedade, morando em um apartamento tipo estúdio construído acima do celeiro, dependendo financeiramente dos pais. As tensões financeiras eram o combustível constante dos conflitos familiares. Gary, apesar de generoso, estava se tornando cada vez mais crítico e vocal sobre a forma como seu dinheiro era gasto. Ele sentia que estava sendo tratado apenas como uma fonte de renda inesgotável. Havia atritos constantes sobre os gastos excessivos de Melody, que ele monitorava de perto, chegando a enviar mensagens reclamando de suas despesas perdulárias. Além disso, ele acreditava que os filhos adultos, Chris, Emily e Scott, estavam abusando de sua generosidade ou até mesmo roubando dele, criando um ambiente onde o dinheiro era sinônimo de poder e discórdia. O desaparecimento de Gary começou a desenhar-se na tarde de uma terça-feira, dia 3 de julho de 2018. A última vez que Gary foi visto com vida foi por volta das 18 horas. Naquela ocasião, o clima parecia rotineiro. Gary mencionou a sua intenção de limpar a propriedade e iniciar uma fogueira na pilha de queima, conhecida como Burn Pile, localizada em uma área mais afastada no bosque da fazenda, para se livrar de galhos secos e detritos acumulados. Durante a madrugada do dia 4 de julho, eventos estranhos ocorreram na fazenda. Melody alegou posteriormente que, naquela noite, os cavalos haviam escapado do cercado, e ela precisou sair para recolhê-los. Scott, que havia passado o dia fora jogando golfe e visitando amigos, retornou para a propriedade por volta das 23h30. Ao chegar, ele notou o brilho alaranjado da fogueira queimando ao longe na escuridão da propriedade,
Mas cansado e assumindo que seu pai estava cuidando do fogo como planejado, ele não foi verificar a situação e foi direto para seu apartamento. O dia seguinte, 4 de julho, feriado da Independência, transcorreu em um silêncio perturbador em relação a Gary. A família estava na propriedade, inclusive com a visita do filho mais velho, Chris, e da neta, que queria ver o avô. No entanto, ninguém viu Big Daddy durante todo o dia. Apesar de seu carro, uma Mercedes, e seu veículo utilitário RTV estarem estacionados na casa, Gary não apareceu para as celebrações, não atendeu o telefone e não foi visto em lugar algum da vasta propriedade. A preocupação transformou-se em alarme real apenas na manhã do dia 5 de julho. Scott acordou e começou suas tarefas, mas ao encontrar sua mãe e irmã na varanda, foi informado de que ainda não conseguiam encontrar Gary. Decidindo investigar o quarto do pai no porão, Scott notou algo que fez seu sangue gelar. O aparelho de CPAP de Gary estava na mesa de cabeceira, intacto e sem uso. Gary sofria de apneia do sono severa e nunca, em hipótese alguma, dormia sem a máquina. Além disso, a carteira de Gary estava na casa. Esses detalhes confirmaram para Scott que seu pai não havia saído espontaneamente e que ele não havia dormido em sua cama na noite anterior. Diante desses sinais alarmantes, Scott iniciou uma busca física pela propriedade. Lembrou-se do plano do pai de fazer a queima de detritos e dirigiu-se para a área da pilha de queima, localizada a cerca de 100 metros da casa principal. Enquanto ele caminhava em direção ao local, Melody ligou para ele, fazendo uma pergunta estranha e desconexa para aquele momento de tensão. Ela perguntou se ele havia jogado uma cabra morta na fogueira. Ao chegar à pilha de queima, que ainda fumegava levemente, Scott deparou-se com uma cena de horror absoluto. Entre as cinzas e restos de madeira queimada, ele percebeu formas que não pareciam pedras ou galhos. Aproximando-se, ele levantou cuidadosamente um fragmento e identificou inequivocamente dentes humanos e uma órbita ocular. Eram ossos. O corpo de seu pai havia sido consumido pelo fogo. A reação de Scott foi imediata e protetora em relação à preservação da cena, mas carregada de choque. Quando Melody tentou se aproximar, ele colocou a mão no peito dela e a empurrou para trás, impedindo-a de ver os detalhes macabros, gritando que aquilo eram restos humanos. Ele imediatamente ligou para o serviço de emergência 911, informando com a voz trêmula, mas firme, que havia encontrado o que parecia ser o corpo de seu pai. Quando a polícia chegou, a área foi isolada. O corpo de Gary Ferris, o imponente Big Daddy, estava quase totalmente reduzido a cinzas e fragmentos ósseos, deixando para as autoridades um mistério terrível para desvendar em meio àquela família dividida. A investigação tomou um rumo sombrio e definitivo quando os resultados da autópsia dos restos mortais recuperados foram revelados. O que antes era tratado como um desaparecimento ou um possível acidente trágico na fogueira, transformou-se em uma investigação de homicídio quando os peritos forenses encontraram um projétil de calibre .38 alojado nas costelas da vítima. Essa descoberta anulou imediatamente qualquer teoria de que Gary poderia ter sofrido um mal súbito, como um ataque cardíaco ou um dos seus episódios de saúde, e caído acidentalmente nas chamas. A presença da bala confirmou que ele havia sido alvejado, e a ausência de sangue ou sinais de luta na área da fogueira indicava claramente que aquele não era o local onde a morte ocorrera. Gary havia sido morto em outro lugar e seu corpo transportado para a mata para ser destruído. Com a confirmação do assassinato, a atenção dos detetives voltou-se para o interior da residência da família. A equipe forense utilizou Blue Star, um reagente químico similar ao luminol, para detectar vestígios de sangue que poderiam ter sido limpos a olho nu. O teste revelou um rastro perturbador, embora mínimo. Havia gotículas de sangue na cozinha, que desciam pelas escadas em direção ao porão onde Gary vivia, e também vestígios perto da porta dos fundos. A narrativa física sugeria que o ataque começou no andar de cima e a vítima se moveu ou foi movida para baixo. No entanto,
A evidência mais desconcertante foi encontrada no tapete da sala de estar do porão. Um cartucho deflagrado de calibre .38. O estranho era que não havia sangue ao redor dessa cápsula e nenhum buraco de bala nas paredes ou no chão próximo, sugerindo que o cartucho poderia ter caído ali acidentalmente durante uma limpeza da cena do crime ou que a cena havia sido alterada intencionalmente. Nesse cenário de incertezas, o comportamento dos familiares sobreviventes começou a levantar bandeiras vermelhas de todos os lados, criando um verdadeiro jogo de empurra. Scott, o filho que morava na propriedade, chamou a atenção da polícia de forma quase imediata. Apenas 13 minutos após a chegada das autoridades, antes mesmo de saberem que Gary havia sido baleado, Scott mencionou aos policiais que uma arma estava desaparecida da casa. Ele relatou ter visto um revólver calibre .38 em uma gaveta no porão meses antes, enquanto procurava um controle remoto, mas que a arma não estava mais lá. Além disso, Scott admitiu ter deletado todas as imagens das câmeras de trilha da propriedade pouco antes da chegada da polícia. Sua justificativa foi que era um hábito limpar o cartão de memória para liberar espaço quando não havia nada interessante gravado, mas a atitude pareceu extremamente suspeita para os investigadores. Para complicar sua situação, uma busca em seu quarto revelou uma caixa de munição do mesmo calibre .38, embora a arma correspondente não estivesse lá. Melody aproveitou essas circunstâncias para pintar o filho como o vilão, dizendo à polícia que Scott tinha um temperamento violento, vivia em conflito com o pai e tinha interesse financeiro na morte dele. Por outro lado, o comportamento de Melody também exalava suspeitas. Ao entrarem na casa, os policiais notaram um cheiro forte e característico de produtos de limpeza. A investigação logo descobriu que, na manhã de 4 de julho, um feriado nacional, Melody havia ido ao Walmart especificamente para comprar água sanitária, conhecida como bleach. Sua atitude diante do desaparecimento e morte do marido foi descrita como fria e desprovida de emoção genuína pelos policiais e pelos próprios filhos. Em vez de luto, ela parecia preocupada com questões práticas, chegando a perguntar sobre o acesso às contas bancárias de Gary, enquanto ele ainda estava tecnicamente apenas desaparecido. A imagem de esposa devota desmoronou quando a polícia descobriu sua vida dupla. Melody mantinha amantes, incluindo um caso antigo com um homem chamado Ted W. e um relacionamento atual e intenso com Rusty Barton. O cenário financeiro e as suspeitas prévias de Gary adicionaram camadas sombrias ao caso. Os filhos Chris e Emily relataram que o pai suspeitava que Melody estava tentando envenená-lo meses antes da morte. Gary havia passado mal após comer biscoitos feitos por ela, terminando no hospital com sintomas inexplicáveis. Além disso, mensagens de texto recuperadas mostravam Gary cortando os gastos da esposa, chamando suas despesas de perdulárias e ameaçando o divórcio, o que a deixaria sem acesso à fortuna que sustentava seu estilo de vida. A tecnologia foi fundamental para estreitar o cerco e esclarecer a linha do tempo. Os dados do aparelho CPAP de Gary confirmaram inequivocamente que ele foi morto na noite de 3 de julho, pois a máquina não foi ligada naquela noite, algo que ele nunca deixava de fazer. No entanto, foi a geolocalização do celular de Gary que trouxe a prova técnica mais contundente. O aparelho registrou movimentação na manhã de 4 de julho, especificamente entre as 5 horas e 52 minutos e as 9 horas e 5 minutos. O rastreamento mostrou que o telefone foi da casa até a pilha de queima e depois voltou. O fato crítico que isolou um suspeito foi o álibi de Scott. Ele havia saído da propriedade às 7 horas da manhã para jogar golfe com amigos. Como o telefone de Gary continuou se movendo na propriedade até as 9 horas e 5 minutos, Melody era a única pessoa confirmada no local durante toda essa janela de tempo crítica. Por fim, a figura do amante, Rusty Barton, trouxe elementos incriminatórios adicionais. Apesar de negarem contato inicial, a polícia descobriu registros de ligações frequentes entre Melody e Rusty na noite do crime e nos dias subsequentes. O histórico de navegação de Rusty revelou buscas comprometedoras no Google,
como perguntas sobre se a polícia poderia ler mensagens de texto caso tivesse o número do celular. Mas o maior deslize veio em um interrogatório inicial. Rusty admitiu que, em uma ligação, Melody lhe disse que Gary está na pilha de queima. O problema crucial dessa afirmação é que, segundo o relato dele, essa conversa ocorreu antes mesmo de o corpo de Gary ter sido oficialmente encontrado pela família ou pela polícia, indicando que ela já sabia o destino do marido. Embora Rusty tenha tentado se retratar posteriormente, alegando confusão com as datas, o estrago já estava feito. O desenlace legal deste caso complexo começou a tomar forma concreta em 18 de junho de 2019, quase um ano após a descoberta macabra na propriedade de Purcell Lane. Com base em um conjunto robusto de evidências circunstanciais que incluía a movimentação suspeita do celular da vítima, as mentiras sobre os casos extraconjugais e o forte motivo financeiro, as autoridades finalmente reuniram o suficiente para efetuar a prisão de Melody Ferris. Ela foi formalmente acusada de crimes gravíssimos: homicídio doloso, homicídio culposo durante a prática de crime, agressão agravada com arma letal, ocultação da morte de outra pessoa e prestação de declarações falsas às autoridades. No entanto, a justiça não foi imediata. Houve um longo hiato entre a prisão e o julgamento. Durante parte desse tempo, Melody conseguiu aguardar o processo em liberdade após pagar fiança, vivendo sua vida enquanto a família Ferris permanecia em um limbo doloroso. O julgamento só teve início de fato em outubro de 2024, mais de 6 anos após o assassinato de Gary. Quando as portas do tribunal finalmente se abriram, ficou evidente que a família estava irremediavelmente fraturada. De um lado, Chris, Emily e Scott, os filhos que acreditavam na culpa da mãe, subiram ao banco das testemunhas para depor contra ela, expondo anos de disfunção e manipulação. Do outro lado estava Amanda, a filha caçula, que manteve sua posição de defesa à mãe, argumentando pela manutenção da presunção de inocência e recusando-se a acreditar que Melody fosse capaz de tal atrocidade. O julgamento transformou-se em uma verdadeira batalha de narrativas, onde cada lado tentava construir uma realidade diferente para o júri. A tese da promotoria era clara e apoiava-se na tríade clássica de motivação criminal: dinheiro, sexo e o desejo de uma nova vida. Os promotores argumentaram que Melody não queria apenas se livrar do marido, mas desejava garantir seu futuro financeiro. O seguro de vida de Gary estava avaliado em cerca de $2 milhões. Segundo a acusação, Melody queria viver seu romance com Rusty Barton e manter o padrão de vida luxuoso que o divórcio certamente lhe tiraria, escolhendo o assassinato como a via para ter o melhor dos dois mundos. A defesa, por sua vez, adotou uma estratégia agressiva e arriscada: culpar Scott Ferris, o próprio filho da ré. Os advogados de defesa alegaram que Scott tinha o temperamento, o acesso à propriedade e os meios para cometer o crime. Eles enfatizaram que foi Scott quem mencionou a arma desaparecida antes mesmo de saberem que Gary fora baleado, que ele possuía munição calibre 38 em seu quarto e que ele deletou as imagens das câmeras de trilha. Para ilustrar a suposta inocência de Melody, a defesa realizou uma demonstração dramática e teatral no tribunal. O advogado trouxe sacos pesados de sal e os jogou em um saco de serapilheira, simulando o peso de um corpo. Ele argumentou veementemente sobre a questão física: como uma mulher pequena como Melody, pesando cerca de 54 quilos, conseguiria arrastar o corpo inerte de Gary, que pesava 136 quilos, da casa até a pilha de queima, uma distância de quase 100 metros. O advogado, um homem de 84 quilos, demonstrou dificuldade em mover o peso, questionando a logística da acusação. A promotoria contra-atacou a questão logística, apresentando evidências mecânicas. Eles argumentaram que Melody não precisou carregar o corpo, pois utilizou o maquinário da fazenda. Foi apresentada a evidência de que o trator da família estava estacionado de maneira incomum na manhã seguinte ao crime, fora de seu local habitual de abrigo.
Mais incriminador ainda foi a descoberta forense. O DNA de Melody foi encontrado no câmbio do veículo utilitário RTV e, embora em pequena quantidade, sangue de Gary foi detectado no degrau do trator, sugerindo que esses veículos foram usados para transportar o corpo até a fogueira. No entanto, o momento mais impactante do julgamento veio de onde menos se esperava, através de uma testemunha surpresa que surgiu na reta final. Martha Jane Barton, tia do amante Rusty e prima de Melody, entrou em contato com a promotoria durante o andamento do julgamento. Ela estava em casa assistindo aos depoimentos pela televisão quando percebeu que Rusty havia mentido no tribunal sobre a existência de armas. Martha Jane revelou que possuía um revólver calibre .38 antigo, um presente de seu falecido marido da década de 70, que ficava guardado em sua casa. Melody, que frequentava a casa de Martha Jane regularmente para cuidar dela, sabia exatamente onde a arma ficava. Ao verificar o local após ver o julgamento na TV, Martha Jane descobriu que a arma havia desaparecido. Essa revelação foi o smoking gun tardio que faltava, conectando Melody diretamente ao acesso a uma arma do mesmo calibre que a utilizada para matar Gary, desmontando a tese de que ela não tinha meios para cometer o crime. Após a apresentação de todas as evidências, o júri iniciou a deliberação. O processo não foi simples. Eles debateram por alguns dias e chegaram a informar ao juiz que estavam em um impasse. O juiz, no entanto, ordenou que continuassem a deliberar e tentassem chegar a um consenso. Finalmente, o veredito foi alcançado. O júri declarou o réu culpado de todas as acusações imputadas, incluindo a mais grave de todas, homicídio doloso. O criminoso, agora oficialmente condenado pela justiça, era Melody Ferris. A fase de sentença trouxe um dos momentos mais perturbadores de todo o caso. Quando lhe foi dada a oportunidade de falar, Melody quebrou o silêncio que manteve durante todo o julgamento. Em vez de pedir misericórdia ou expressar remorso, ela usou seus 20 minutos de fala para lançar um ataque visceral e direto contra seu filho. Olhando para Scott no tribunal, ela disse explicitamente: "Eu sei que Scott matou o pai dele. Scott, isso é imperdoável." Ela alegou de forma chocante que passou todo aquele tempo em silêncio e suportando o processo apenas para proteger o filho, afirmando que sua própria mãe havia lhe pedido para assumir a culpa por ele. O juiz, visivelmente não convencido e perturbado pela falta de remorso e pela tentativa cruel de culpar o filho no último momento, proferiu uma sentença severa. Melody Ferris foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional, apenas após cumprir 30 anos de pena. Considerando que Melody já tinha 64 anos na época da sentença, a decisão do juiz significava, na prática, que ela passaria o resto de seus dias na prisão. Além disso, ela recebeu penas adicionais de 5 anos por ocultação de cadáver e mais 5 anos por falso testemunho. A conclusão desse drama real foi devastadora para os sobreviventes. Scott Ferris, que estava presente no tribunal, ouviu as acusações finais da mãe visivelmente abalado, mas manteve a compostura, descrevendo a experiência como uma tentativa final de destruí-lo. O detetive principal do caso comentou posteriormente que as alegações de Melody contra Scott surgiram apenas depois que ela foi condenada, classificando-as como um último ato desesperado de manipulação e mentira. O caso de Gary Ferris encerrou-se não com um alívio, mas com a constatação da destruição total de uma família. O pai morto de forma brutal, a mãe presa pelo crime e os irmãos deixados para trás, divididos e profundamente traumatizados pela traição materna.